Fazer uma pauta super importante, é uma pauta envolvendo mitos e verdades sobre os tratamentos de câncer. E aí a gente convidou mais uma vez, ele que é cirurgião, oncologista e mastologista, doutor Wesley Andrade. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Como você está? Tudo certo? Tudo certíssimo. Uma honra e um prazer muito grande estar com vocês nessa tarde, falando sobre um assunto extremamente importante, extremamente relevante. É verdade. Não, e a honra é nossa, porque a gente, principalmente quando a gente fala de câncer, e aqui a gente está falando em geral, né, de todos, enfim, a gente não tem uma sensação boa, obviamente, e a gente acaba ouvindo coisas, história, lendo, fazendo pesquisa por conta própria, e é sempre uma furada, né, doutor? Por isso que essa pauta é importante, esclarecedora, né? Exatamente, tem muita fake news na área médica, na área oncológica, e vamos tentar esclarecer alguns pontos cruciais aqui, que é dúvida de todo mundo. Vamos começar então com o mito? A gente tem caixinhas de mito, caixinhas de verdade, a gente vai um pouquinho de mito, um pouquinho de verdade, mas eu vou começar com o mito, já vou começar com esse aqui. Veja só, gente, isso é mito. Todo tumor precisa ser tratado cirurgicamente. Conta pra gente, doutor. Então, a maioria dos tumores vão precisar de cirurgia, mas nem todos. Então, os tumores hematológicos, leucemias, linfomas, mielomas, estes não são de tratamento cirúrgico. Entre os tumores sólidos, câncer de mama, câncer de intestino, a maioria será de tratamento cirúrgico. Entretanto, outros que estão metastáticos, ou seja, saiu daquele local onde ele nasceu e foi para outro órgão, tipo, nasceu na mama, foi para o pulmão, foi para o cérebro, foi para o fígado, estes não têm um tratamento cirúrgico como o principal tratamento. Então, como regra geral, nem todo câncer precisa ser tratado com cirurgia, mas os que precisam ser tratados com cirurgia, em geral, são os mais curáveis entre os tumores sólidos. Entendi. E o quanto antes, claro, né, o diagnóstico precoce. Agora, você citou uma questão aí de um câncer primário ou um câncer, a gente pode dizer assim, primário e secundário, e aí o secundário não seria tratado de forma cirúrgica. Perfeitamente. Então, câncer metastático, aquele que saiu do lugar de origem. Então, vamos pegar a mama como exemplo. A mulher teve um câncer de mama, foi fazer o check-up, teve um comprometimento do fígado, por exemplo. Fui lá e biopsiei o fígado e no fígado não tinha célula do fígado, tinha célula da mama dentro do fígado. Então isso que é uma metástase. E como que o câncer da mama chegou no fígado? Através da corrente sanguínea. Então significa que o sangue está contaminado. Aí nós temos um outro problema. Então não adianta eu ir lá e tirar o tumor da mama, tirar a mama da paciente, sendo que o meu problema não é mais na mama. Entendi. O problema está no sangue. Então, eu preciso de remédios que ajam no corpo todo na perspectiva de matar aquelas células circulantes. Entendi, tá certo. E vocês vão mandando perguntinha pra gente na @VocêBonitaTV. Vamos para mais um mito? Olha lá. Vamos falar desse aqui, ó. Todo tratamento quimioterápico faz cair cabelo. É mito. Explica pra gente essa parte. Doutor. Isso é mito. Por quê? Alguns quimioterápicos não fazem cair o cabelo. Então já existem remédios, quimioterapias que não fazem cair o cabelo. Tá. E entre aquelas quimioterapias que podem fazer com que o cabelo caia, existem algumas alternativas também para preservar o cabelo. Que é, olha que interessante, a quimioterapia ela age no corpo através da corrente sanguínea, esse remédio distribui-se no corpo todo, inclusive no folículo piloso do couro cabeludo. Tá. Então, chega através do sangue também. Então, bloqueia a proliferação do folículo piloso. Se eu bloqueio com que o sangue chegue no couro cabeludo, através de uma touca térmica, a gente faz um super resfriamento do couro cabeludo. Eu evito que muito desse quimioterápico chegue no couro cabeludo. Se chega pouca quimioterapia no couro cabeludo, eu consigo reduzir a queda de cabelo. Então, nem todo quimioterápico leva a queda de cabelo. Tá. Entre os que levam, uma parte eu consigo preservar o cabelo. E como uma estratégia importante, existe também os tratamentos são alvo dirigidos. Tá. Nesse aspecto, o tratamento alvo dirigido, ele não tem o efeito de fazer o cabelo cair. Então, existem tratamentos que não estão mais na linha da quimioterapia, são tratamentos alvos que não fazem o cabelo cair de forma alguma. Dá para você citar exemplo, então, de regiões aí, de tipos de câncer que vão poder receber esses medicamentos e não os quimioterápicos que teriam a queda do cabelo? Perfeitamente.
O exemplo mais claro e clássico para isso é o tumor de mama HER2 positivo. Esse HER2 é um acelerador do câncer, então existe um tratamento chamado anti-HER2. Se o HER2 é algo que acelera, eu dou um anti-HER2 que age especificamente nas células que têm essa molécula, um fenômeno chave fechadura. Se a célula do câncer tem um HER2, o remédio só vai agir exatamente onde tem essa molécula. Então não age no couro cabeludo, diferente da quimioterapia que ele age no corpo todo. A quimioterapia é um tratamento não muito inteligente, digamos. Então ele age onde tem células cancerígenas e age também onde tem as células benignas. Então não é um tratamento específico, é um tratamento de extermínio geral, a quimioterapia clássica. Tratamentos moleculares, alvo dirigidos, é como um misto teleguiado. Ele vai justamente naquela célula que tem aquele alvo terapêutico. Tá certo. Vamos para uma verdade agora? Deixa eu pegar essa aqui, ó. Vamos para verdade aqui. A imunoterapia é um tratamento promissor. Explica pra gente, doutor, da imunoterapia e até do tempo que leva, né? Perfeitamente. A imunoterapia é um tratamento que tem ganhado popularidade médica mais recentemente, porque as pesquisas, apesar de ter vários anos que vem com os tratamentos de imunoterapia, ela conseguiu se colocar como um tratamento mais específico de 10 anos para cá, mais ou menos. E como que a imunoterapia ela age? Ela age estimulando o nosso sistema imune a combater o câncer. A quimioterapia age diretamente no câncer. Eu dou a quimioterapia agora, já ela está agindo na célula cancerígena. A imunoterapia é diferente, é um tratamento que eu dou hoje, ela vai estimular meu sistema imune para ele começar a replicar células de defesa e ela vai começar a agir daqui 15, 20 dias. Os principais alvos da imunoterapia hoje é um subtipo de câncer de mama chamado triplo negativo, alguns cânceres de intestino que tem uma mutação específica, uma instabilidade de microsatélites, cânceres de pulmão, melanoma, que é um câncer que outrora era extremamente letal. A quimioterapia, inclusive, não funciona bem para o melanoma e veio esse advento da imunoterapia mudando a história natural da doença. Pacientes que antes morriam em função de melanoma metastático, hoje podem ser curados em função da imunoterapia. E é um tratamento com comprimido, enfim, como é essa parte medicamentosa da imunoterapia? É, através de infusão endovenosa. Tá, esse é através de infusão endovenosa. E quanto tempo, doutor? Porque quando a gente fala, às vezes, dependendo do câncer, tem o seu tempo ali de tratamento, as sessões, né, X sessões de quimioterapia. E na imunoterapia? Na imunoterapia vai ter vários protocolos de tratamento. A maioria dos protocolos vão variar de tratamento de 1 a 2 anos. Tá, de 1 a 2 anos. Perfeitamente. Tá, vamos para mais uma caixinha? Vamos para um mito aqui, ó. Mandem mensagem, estamos ao vivo. A quimioterapia e a radioterapia são venenos e fazem mal. Isso é um grande mito, porque eles são armas terapêuticas. Naturalmente, essas armas terapêuticas podem ter efeitos colaterais, como a quimioterapia, o alvo dela é exterminar células malignas, mas como nós falamos anteriormente, ela pode agir nas células benignas, causando então enjoo, vômito, diarreia, a queda do cabelo, baixa da imunidade, sangramento pela baixa das plaquetas, mas o interesse maior é matar as células tumorais. Então, ela não é um veneno. Às vezes, a paciente fala, não quero esse remédio porque esse remédio é um veneno. Minha amiga tomou, minha vizinha tomou, passou muito mal. Mas ela tem, naturalmente, um benefício muito maior do que o malefício. Da mesma forma, a radioterapia tem um alvo terapêutico muito importante em matar essas células tumorais também, remanescentes, depois de uma cirurgia, e pode causar alguns efeitos colaterais. O principal efeito colateral é ficar aquela região inflamada. Por exemplo, se a mulher toma radioterapia na região da mama, vai ficar com a pele sensível, vermelha. Se toma na região da cabeça e pescoço, vai reduzir a produção de saliva, vai ter dificuldade para engolir. Se toma na região do colo do útero, vai ter desconforto urinário, desconforto para evacuar, mas naturalmente, este tratamento exerce um efeito terapêutico e curativo extremamente grande. Então, a pessoa não pode usar o argumento que é um veneno em função dos efeitos colaterais para desistir do tratamento. Perfeito, doutor. Entendido. Vamos para a próxima. Outra caixinha de verdade. Olha lá. O tratamento facilita o surgimento da depressão. Então esse é um ponto extremamente importante, porque é como o paciente lida com o diagnóstico. Então, como regra geral, ao se ter o diagnóstico de câncer, as pessoas tendem a ficar com o humor mais deprimido. Ao se receber esses tratamentos que têm algum grau de malefício, elas tendem a
ter uma dificuldade maior de lidar com as suas emoções. Daí vai um grande e importante aspecto, que é a rede de apoio. Então é importante ter a família junto, os amigos juntos, e é extremamente importante ela própria entender da doença e entender que a grande maioria dos cânceres são curáveis. Ter câncer hoje em dia não é mais uma sentença de morte. A maioria absoluta dos cânceres são curáveis. Vou pegar como exemplo o câncer de mama, que nós diagnosticamos abaixo de 2 centímetros. A curabilidade é superior a 95%. Uau. Vai ter que fazer a cirurgia, alguns casos vão ter que fazer quimioterapia, nem todos, alguns casos vão ter que fazer radioterapia, mas ao final desse protocolo de tratamento, a cura é superior a 95% para quem acha abaixo de 2 centímetros. E daí é importante a gente achar o câncer pequeno, porque eu estou dando exemplo do câncer pequenininho de mama, mas se a mulher não fez a mamografia de rastreamento, passou batido em algum momento, achou um câncer de 5, 7, 8 centímetros, naturalmente a história muda um pouco. Doutor, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa que eu acho assim, interessante que a gente comente aqui, a respeito dos marcadores tumorais de sangue. Até que ponto, então, esses marcadores trazem informações, sim, relevantes para uma investigação? Excelente pergunta. Então, os marcadores tumorais para rastreamento, ou seja, a pessoa está saudável, eu vou fazer um screening, um check-up através do sangue para ver se a pessoa está doente. Você ou eu, por exemplo, assim. Então, o único marcador que se presta é o PSA para rastreamento do câncer de próstata, naturalmente em homens. Os demais marcadores, eles não se prestam para rastreamento. Fazer o CEA, que é para câncer de intestino, fazer o CA 19,9, 15,3, que às vezes o médico pega, um médico não especialista pega e que tica em um receituário padrão assim, e vem aquele tanto de marcador feito. A grande maioria está normal, alguns vão dar anormal fora do padrão e vai gerar muita dúvida e muita angústia. Um outro aspecto de um marcador que ocasionalmente pode servir é o CA 125 para o câncer de ovário em pacientes de alto risco, né? Para rastrear o câncer de ovário, mas ainda assim é muito falho esse rastreamento do câncer de ovário ainda em 2024, né? Mas, como regra geral, o marcador tumoral não serve. A gente brinca enquanto especialista que a gente está jogando dinheiro fora do serviço de saúde, da fonte pagadora, quer seja o seguro-saúde, quer seja o SUS ou quer seja o próprio paciente. Entendi. Você está fazendo o exame e no final vai vir uma informação que não é 100% segura num quadro como esse. Exatamente. Mas muitos desses marcadores vocês utilizam, então, quando um tratamento começa para ver se está tendo resultado. Perfeitamente. Agora, mudamos o cenário. A paciente sabidamente está com câncer e, em geral, os marcadores só vão estar altos quando o câncer está disseminado, quando você tem um grande volume de tumor que produz esse marcador em grande quantidade. Aí eu vou usar ele como um marcador de monitorização do meu tratamento. Em geral, esses marcadores vão estar altos na doença metastática. Né? Na doença inicial, em geral, ele está mais para normal. Uma mulher com câncer de mama, por exemplo, pequeno, o marcador tumoral dela é completamente normal. Se ela fosse só fazer o exame de sangue, passaria completamente batido. Tá certo. Por isso que tem que fazer exame de imagem, tem que fazer consulta, check-up, tudo perfeitamente. Certinho. Vou para a última caixinha de verdade, já perguntinhas do público. Vamos lá. A cirurgia oncológica é o principal tratamento? Exatamente. Então, câncer, quando descoberto na sua fase inicial, nada bate a cirurgia. A cirurgia oncológica, retirar aquele tumor com a margem de segurança, isso vale para qualquer câncer, é a principal modalidade. Os tratamentos subsequentes, eles são adjuvantes, quimioterapia adjuvante, radioterapia adjuvante, que vão agregar, vamos pegar, por exemplo, o paciente com câncer de mama abaixo de 2 centímetros. Fiz a cirurgia. A cirurgia por si só já está garantindo uma taxa de cura, nesse exemplo abaixo de 2 centímetros, de pelo menos 75%. Tá. Quando se complementa com a quimioterapia, com a radioterapia, para quando tem indicação, a gente vai elevar isso daí. A quimioterapia, em geral, vai agregar, nesses casos, 3 a 5% de sobrevida global. Tá. É importante. E a radioterapia mais 15, 20%, para tentar chegar perto dos 98% que eu falei anteriormente. Mas câncer inicial, o tratamento cirúrgico é a principal modalidade. E muitos cânceres não vão precisar de quimioterapia, isso é extremamente importante. Daí a importância de fazer o rastreamento para achar o câncer no início. Câncer de mama no início, pouca quimioterapia. Câncer de intestino no início, pouquíssima quimioterapia. Câncer de próstata, praticamente não tem quimioterapia no início. Tá certo. Vamos colocar perguntinhas do público, doutor? Vamos lá. Quem escreveu pra gente, olha lá, aproveitem, estamos ao vivo.
Naná, obrigada, um beijo. Quanto a alimentação pode ajudar ou atrapalhar o tratamento? Pergunta maravilhosa. Pergunta maravilhosa, está muito em voga hoje em dia. Então, quem tem quimioterapia deve evitar, de uma forma assim, absoluta, alimentos não cozidos, alimentos crus. Então, não se deve fazer, porque a imunidade está baixa, você não deve consumir alimentos crus. Mas, como regra geral, você deve se alimentar bem, com alimentos mais naturais. Não tem um efeito agudo no tratamento, aquela alimentação. O que é importante é o seu hábito ao longo da sua vida. Então, em vigência do tratamento, você deve ter, como quimioterapia, alimentos saudáveis, alimentos cozidos, como hábito de longo prazo, alimentos que levem você a manter um peso adequado. Não ganhar peso pode ajudar. A obesidade hoje é um dos principais fatores de risco para câncer, assim como o tabagismo. A obesidade já está se emparelhando com o tabagismo, porque ela leva a um estado pró-inflamatório do corpo. Mas você não fica obeso da noite para o dia, você não fica obeso ao você comer neste momento algum alimento que porventura não seja o ideal. O problema da alimentação é o hábito, é o que vai te levar depois de tantos meses, anos, a um sobrepeso, um IMC acima de 25 ou como obesidade mais para frente. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Pati, obrigada. Qual a diferença entre ultrassom e mamografia no diagnóstico? Então, são exames para rastreamento de câncer de mama. A mamografia é um exame de raio-x, no qual temos que comprimir a mama para que a mama fique afinada através da compressão de duas placas e o feixe de raio-x consiga passar e gerar uma imagem radiológica. O ultrassom é um exame sem radiação, que em geral é mais tolerado pelas mulheres, mas que não tem a mesma fidedignidade da mamografia. Então, a mamografia é o exame número 1 e é essencial para se fazer o rastreamento do câncer de mama, porque existem várias alterações que só a mamografia pega. O ultrassom, ela é complementar em alguns casos. Não se pode só fazer ultrassonografia. Tá certo. Tem mais, né? Quem escreveu pra gente, olha lá. Karina, obrigada, um beijo. O câncer pode ser hereditário? Excelente pergunta. O câncer pode ser hereditário e cerca de 10% tem essa característica. O que é isso? Então, a pessoa nasce com um gene defeituoso, que é uma transmissão familiar. Então, a pessoa herda do pai ou da mãe um gene defeituoso, e o exemplo mais claro disso foi a Angelina Jolie, que a motivou a tirar as mamas e os ovários preventivamente porque ela nasceu com o gene defeituoso. E o médico estima isso pelo histórico familiar. Como herança de transmissão familiar hereditária, se você não tem um histórico familiar de câncer dos seus mais variados, não adianta, não tem justificativa pedir um teste para você que não tem um histórico familiar, porque este teste cá só vai me falar se você nasceu predisposto ou não. Ele não me fala se você tem a tendência, em função do envelhecimento, dos seus hábitos de vida. Então, mas você acha que uma recomendação adequada, doutor, para quem... Eu não sei como é feito esse exame, nem o custo dele. Imagino que seja um custo alto, dependendo, né, desses exames genéticos. Tem alguns, né? Se vale a pena, então, a pessoa que pode pagar por ele e se tem um histórico familiar, se isso vai ajudar. Ótima pergunta. Então, ele vale a pena ser feito quando se tem um histórico familiar. Então, a gente investiga. A consulta médico-oncológica, ela começa como que é o histórico de câncer na sua família. Então, o médico precisa perguntar isso de forma ativa. Se tem, e o médico vai fazer essa composição no cérebro dele, lá de acordo com os guidelines, né? Então, se o médico percebe que existe essa composição, uma associação entre os casos de câncer na família, ele vai pedir esse teste genético para o paciente. O teste genético é feito através de coleta de sangue ou de saliva, então a coleta é simples, entretanto o processamento ele é muito tecnológico, é ler o genoma humano, digamos assim. E quando se tem essa mutação para os genes que nós chamamos de alta penetrância, vamos precisar fazer uma hipervigilância e, às vezes, algumas cirurgias preventivas. Então, respondendo a sua pergunta, sim, ele é extremamente importante quando o médico percebe que aquele indivíduo, aquela paciente é de alto risco. Tá certo. Tem mais perguntinha? Na tela.
Sônia, obrigada, um beijo. Fiz quimioterapia, iniciei em novembro de 2022 e acabei em maio do ano passado. Ainda estou com a quimio no corpo? Olha que pergunta interessante. É muito interessante. Então, a quimioterapia mesmo ela já foi metabolizada. Entretanto, é comum ter sequelas da quimioterapia. E as sequelas mais comuns têm a ver com inflamação dos nervos, que nós chamamos de neuropatia, principalmente na palma das mãos, planta dos pés. Não é comum a pessoa ficar com os dedos dormentes, então às vezes tem dificuldade em abotoar o botão da camisa, pegar um copo, pegar uma xícara, ter a sensibilidade fina, né? Da mesma forma também em relação à planta dos pés, o que algumas vezes pode gerar dor. Então, este é a principal sequela, mas a quimioterapia deformativa não tem mais. O cabelo, por exemplo, já nasceu, às vezes não vai nascer como era antes, em função do avançar da idade também, de outros critérios da saúde do paciente, mas o efeito do medicamento mesmo já foi completamente eliminado. Doutora, eu sou filha de terapeuta ocupacional, então quando você fala essas coisas assim, já vem logo na minha cabeça que a terapia ocupacional pode ajudar, então, no que fica, né, dessa questão aí que você falou, dessa parte do nervo, das mãos. Exatamente. Então, a neuropatia ela pode ser manejada com muita terapia ocupacional e com alguns medicamentos que aliviam a dor e nós tentamos hiperestimular esse nervo a voltar à sua função. Mas, em geral, esse processo ele vai levar de um ano e meio. Quando passa de 2 anos, em tese, a gente já não consegue mais reverter e vai ter que realmente ter uma boa adaptação na vida. Tá certo. Tem mais perguntinha? Olha lá. Muita pergunta, hein, doutor? Opa, ótimo. Hoje, hein? Adriana, obrigada, um beijo. Depois de quanto tempo de uma cirurgia de câncer de próstata ele é considerado curado? Em geral, esse número mágico para os cânceres vai ser em torno de 5 anos. Então, 5 anos é um número mágico. Mas a gente fica sempre em uma hipervigilância. Depende do subtipo do câncer também. Câncer de mama, por exemplo, do subtipo hormonal, às vezes ele tem reincidência depois de 10, 15 anos. Né? Então, regra geral, 5 anos. Mas alguns cânceres podem voltar depois. Mas aí fica uma dica extremamente importante. A gente costuma falar para o paciente, quando acaba o tratamento agudo, sinta-se curado, restabeleça a sua vida, porque eu que sou médico, nesse momento estou aparentemente saudável, de repente eu posso ter algum problema de saúde oculto que de repente a vida me leve primeiro do que outro paciente que porventura está com câncer em uma vigilância ativa. Então, essa mensagem é extremamente importante. Você tratou, fez o tratamento adequado, acabou a fase aguda, viva a sua vida de forma plena e abundante. Tá certo, doutor. E é uma recomendação fazer exames com mais frequência? Perfeitamente. Ter uma atenção maior? Perfeitamente. Então, quem está em segmento de câncer, em geral, ele vai ter a consulta no primeiro ano de 3 em 3 meses, no segundo ano de 4 em 4 meses, do terceiro ao 5º ano de 6 em 6 meses e daí para frente, anualmente. Entretanto, os pacientes de maior risco, a gente vai acabar vendo alguns casos de 6 em 6 meses o resto da vida. Tá certo. Tem mais, Cláudia? Ah lá, na tela. Rosa, obrigada, um beijo. Câncer do endométrio só pode ser diagnosticado com exame de esteroscopia, é isso, né? A esteroscopia é a endoscopia feita pela vagina entrando no canal do útero. Então, o câncer do endométrio é justamente esse revestimento do útero, a parte interna onde perde pela menstruação. Então, a esteroscopia é o exame essencial para você fazer uma raspagem e ter material para o diagnóstico histopatológico. Alguns casos de câncer de endométrio vão ser suspeitados através da tomografia, mas o diagnóstico preciso vai necessitar de uma biópsia, como a esteroscopia mesmo. E o ultrassom transvaginal nesse caso, Papa Nicolau, enfim, outros exames não trazem informações? Traz informação no sentido de entender que o endométrio está espesso. Ele fez um ultrassom transvaginal. Sim. O médico vai suspeitar que ela pode estar com câncer de endométrio porque o endométrio está 20 milímetros, 30 milímetros. Ou ela, já na pós-menopausa, está tendo sangramento. Esse que é o aspecto. Entendi. Mulher de 70 anos de idade fala, doutor, eu estou menstruando, voltei a menstruar. Não está menstruando efetivamente. Entendi. Algo está normal. O médico vai suspeitar que ela está com sangramento alterado, vai pedir um ultrassom, ocasionalmente a tomografia, vai ver que o endométrio, que deveria estar finíssimo, está grosso, e vai pedir uma esteroscopia para fazer aquela biópsia, aquela raspagem, manda para o patologista lá no microscópio, e aí vai ter o diagnóstico conclusivo do que se trata. Perfeito. Tem mais na tela. Drica, obrigada, um beijo. Fui me consultar hoje e estava com dores na mama. A médica me disse que no câncer de mama a pessoa não sente dor, é verdade?
uma verdade entre aspas. Então, a maioria dos cânceres de mama não causa dor. Onde é que a pessoa com câncer de mama vai ter dor? Quando o câncer é muito grande. Semana passada eu atendi uma paciente que tinha um tumor de 10 centímetros na mama. Era praticamente a mama toda. Então, já estava machucando a pele, machucando o músculo. Então, ela procurou porque ela tinha muita dor. Ela não vinha fazendo o rastreamento, o check-up. E, por fim, foi chamada a atenção pela dor, mas já tinha a mama completamente alterada em função desse tumor. E aí ela estava tendo dor. Então, câncer de mama inicial não tem dor. Câncer de mama avançado tem dor porque está machucando as estruturas da mama, pele, nervo, músculo, osso. E pode ter até uma modificação, né, do seio, da mama mesmo, né, do bico, a mudança de cor, até sangrar. Perfeitamente. Então, nesses casos avançados, como essa paciente já tinha, mas ela não tinha o hábito de se ver no espelho e se tocar, retração da pele, retração do mamilo, o aspecto de casca de laranja da mama, sangramento pelo bico, feridas na pele, nódulos na axila, tudo isso denota um câncer de mama avançado. É isso, gente. Tem que fazer o check-up, né? Mas entender mais a respeito do assunto é sempre confortante, né? A gente se sente, com mais informação, a gente se sente sempre melhor, né? Para as decisões e para as investigações, eventualmente, né? Para esses momentos aí, quando a gente vai fazer nosso check-up. Muito obrigada, viu, doutor? Deu uma aula hoje, agradecendo a nossa audiência. E eu vou deixar o contato do doutor para vocês, doutor Wesley Andrade. Vocês encontram no @doutorabreviado.Wesley Andrade, tudo junto. @doutorabreviado.Wesley Andrade. Lembrando que o doutor é cirurgião oncologista e mastologista. E volta, né? Obrigada, Foi um prazer, doutor? Obrigada pelas informações. Imenso estar com você nessa aula. tarde. Vamos compartilhar muito lá no YouTube. Obrigada. Até